Veja Entrevista recebe hoje o diretor José Padilha, de Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. No lançamento do Tropa 1, você foi muito patrulhado, sobretudo pela esquerda. Houve quem chamasse você de fascista. Chamaram o filme, né? O filme de fascista. Sempre tinha uma dificuldade de me chamar de fascista porque eu não fiz um filme só, né? Então eu fiz o Garapa, Sim. eu fiz o Ônibus 174, eu fiz o Cara Comparava e não conseguia muito dizer isso, né? Eu acho que o cinema brasileiro, a cultura brasileira, tem uma tradição marxista, até porque a gente tinha uma ditadura de direita, né? E a cultura se opunha a essa ditadura, pelo menos a cultura engajada, e o marxismo tem os seus heróis pré-definidos. O herói do marxismo é a vítima da luta de classe, não é? É o proletário, é o Sandro Rosa do Nascimento, no Ônibus 174, que é um documentário que eu fiz naquela época. Sim. Quando eu fiz esse documentário, eu era um radical de esquerda, né? Você era um radical de esquerda? Não, ou você eu era visto como um radical de esquerda. Recebi vários e-mails falando: você justificou a violência desse menino no ônibus, dando uma explicação sociológica para ele e tal. Mas a crítica, em geral, e a patrulha onde ela existe, não olhou assim. Por quê? Porque no marxismo, o excluído pode ter uma explicação social. Você dá uma explicação social para um policial, que não é o excluído, óbvio, embora o sistema, então. você está liquidado. Né? Você não está dentro do padrão, vamos dizer assim, marxista vigente. Então houve realmente uma reação, uma patrulha, que gerou uma incompreensão. Essas pessoas que patrulharam a gente não compreenderam o filme. Basicamente foi isso. A gente, hora nenhuma, disse que a polícia é boa. Pelo contrário, a gente disse que a polícia é corrupta e tortura. Não é? Só que a gente construiu um filme pela ótica de um policial, não é? Do BOPE, que torturava, mas que era honesto, como são muitos dos policiais do BOPE, não é? E mostrou como se constitui esse ponto de vista. Se existe um problema em fazer isso no Tropa de Elite, deveria existir também no ônibus 174, né? E não existiu patrulha. Apesar dos e-mails, não existia uma patrulha no ônibus 174. Você falou muito de marxismo e tudo mais. Você, como a maioria dos jovens, foi beber nessa fonte quando você era moleque? Olha, eu não fui muito não. E eu acho que essa dicotomia esquerda e direita, eu não acredito nessa dicotomia. E acho que os conceitos desaparecem na história. Né? Antigamente, por exemplo, para dar um exemplo de um conceito que desaparece, antigamente a física tinha um conceito de flogisto, que é o que explicava a temperatura. Né? E durante milhares de anos as pessoas falavam do flogisto como se fosse uma coisa normal. Né? Eu tenho mais flogisto que você, então vou encostar a mão em você, você vai ficar quente, o flogisto vai passar para você e tal. Hoje em dia, não, o flogisto não existe na física. A esquerda e a direita dão muito pouca informação para você. Eu digo para você assim, o Lula é de esquerda. O que isso te diz? Que informação que isso te dá? O Lula vai fechar os bancos, vai estatizar, vai fazer o MST, uma reforma agrária, não vai fazer nada disso, não fez. Né? O Serra é de direita, o Serra vai privatizar a Petrobras, não vai fazer nada disso. Quer dizer, essa dicotomia informa pouco. São muito redutores. Né? Informa pouco. Essa foi a segunda parte da entrevista com o diretor José Padilha.